Bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Olha, hoje o material que a gente tem na mão é bem inusitado, para dizer o mínimo. É verdade. Nada de artigos arrumadinhos ou pesquisas lineares hoje, né? Nada disso. O que temos é tipo assim uma coleção de cacos de texto, fragmentos soltos, que parecem ter vindo de lugares totalmente diferentes. Hum, Tem letra de música famosa, o que parecem ser endereços de internet, umas frases que misturam idiomas, enfim, pedaços bem desconexos. parece quase um achado arqueológico digital, só que sem mapa. Pedaços de coisas encontradas na rede. Exatamente. E a nossa missão aqui hoje é, então, investigar esses elementos. Vamos tentar mergulhar nisso e ver se a gente consegue extrair alguma ideia, sabe? Alguma conexão ou, sei lá, um insight, mesmo que inesperado, desta aparente bagunça. O desafio é grande. Será que existe um fio condutor aí no meio? Pois é. Bom, vamos lá. Vamos desembrulhar isso. Primeiro, vamos listar o que a gente tem. É uma mistura bem heterogênea mesmo. Olha só. http rhapsody.prv.pl. Isso só como um endereço web, né? Esse .prv.pl pode indicar algo privado, talvez, ou antigo. Polônia, talvez, pelo PL. O destino é um mistério. Boa observação. E logo em seguida aparece Hohok44. O que te parece isso? Ah, isso tem toda a cara de ser um nome de usuário, né? Um nickname de fórum ou talvez um código interno de alguma coisa. Passa uma sensação de anonimato digital, assim. Concordo plenamente. E aí vem a parte que, para mim, salta aos olhos pela repetição. Respect, socket to me, socket to me. Aretha Franklin, um clássico. Exato. E não é só uma vez. Está repetido várias vezes no material. Um hino sobre respeito, né? Quase um mantra nesse contexto. Por que será essa insistência toda? Olha, essa repetição é interessante. Ela tira o trecho do lugar comum de citação musical, né? Vira quase uma demanda, um grito por atenção, por reconhecimento, talvez. Especialmente nesse meio de fragmentos, isso já dá um tom emocional forte. Nossa, é uma ótima leitura. E aí a coisa começa a ficar mais complexa com a mistura de idiomas, né? Information with the gathering, chi mile one, thing. É inglês e algo que parece muito polonês, ti mają, algo como eles têm. E essa repetição de tem, coisa, é bem esquisito. Parece quase um bug na comunicação. Uma dificuldade de nomear, talvez, thing, como se fosse um espaço reservado para uma ideia que não vem. Pode ser. Ou talvez, sabe, a própria banalização, tudo vira só coisa, sem especificidade. É uma possibilidade também. Interessante. E, seguindo nessa linha meio polonesa, meio inglesa, tem Wita was Candy Apple Store. Wita vos. Isso é uma saudação em polonês, tipo, saudamos vocês ou bem-vindos. E aí, do nada, o nome em inglês, Candy Apple Store, loja de maçã do amor. Curioso, né? Poderia ser entrada de uma loja física, um site, um jogo, talvez. Essa mistura de línguas parece intencional, não acha? Talvez para um público que circula entre esses dois idiomas. Faz sentido. E a gente vê cześć no final também, que é outra saudação em polonês, reforça essa possível conexão. Sem contexto é difícil cravar, mas indica uma origem ou um público ligado a essa cultura, talvez. E tem mais uma peça nesse quebra-cabeça linguístico. Lakefield Ogród Wodny Zaprasza na Depont I. Ogród Wodny, jardins aquáticos, né? E Zaprasza na, convida para. Depont, o lago ou tanque, em inglês. Parece mesmo um anúncio, um convite para algum lugar ou evento. A estrutura é essa mesma. Nome polonês convidando para algo com nome inglês. Consolida esse padrão bilíngue que você falou. Não parece erro, parece escolha. Exatamente. Aí temos também Lat temo avientes prawie. Isso soa como... Lat temo, anos atrás. E avientes prawie, então confira ou verifique. Uma instrução que aponta para o passado. Talvez para checar algo antigo. Pode ser. Ou parte de um registro, um log de alguma coisa. Fica no ar. Fica.
E no meio dessa confusão toda, cultural, temporal, surge algo super pragmático. hp.com suporte. Ah, sim. Um link direto, funcional. Suporte técnico. Que contraste, hein? Total. A gente sai do quase poético, enigmático da música, das frases misturadas, e cai na necessidade técnica mais básica, corporativa. É um choque de realidade ali no meio. E para fechar, como você já tinha notado, cześć. Um simples oi ou tchau em polonês. Fecha o ciclo das saudações. Uhum. O que realmente impressiona é essa salada toda, né? Inglês, polonês, música pop, tecnologia, possíveis anúncios, nomes de lugares, saudações. É desconcertante mesmo. Olha, o que é fascinante aqui é justamente essa cacofonia toda. Essa natureza fragmentada não é só um detalhe, sabe? Parece ser a essência do que a gente tem em mãos. Como é que a gente interpreta algo que parece fugir de uma interpretação única? Essa é a grande questão, eu acho. Então, a gente não está só olhando para pedaços soltos, mas para a própria fragmentação como fenômeno a ser entendido. Exato. E os contrastes são muito fortes e talvez eles nos digam alguma coisa. Pensa na força emocional do RSPECT. Aquela demanda quase visceral para o reconhecimento. Isso, amplificada pela repetição suck it to me. E aí você coloca isso do lado da frieza funcional do hp.com suporte. Um é sobre a alma humana pedindo dignidade, o outro é sobre como arrumar a impressora. Quase um retrato da vida moderna, né? O sublime e o banal ali, lado a lado no mesmo feed de informação. Perfeito. É bem isso. E as frases em polonês misturadas com inglês, Ci mają, wita was, zaprasza na tę ponte, latemu a więc sprawdźcie, cześć. Além da tradução literal, o que essa mistura toda sugerem? Talvez um ambiente onde essa troca de idiomas é normal. Comunidades online, famílias bilíngues, algo assim. Pode ser. Ou talvez reflita a própria comunicação digital globalizada e fragmentada, onde pedaços de diferentes culturas simplesmente colidem o tempo todo. Então a forma como está misturado, os idiomas juntos, é tão importante quanto o conteúdo em si das frases. Eu diria que sim. E a repetição, que a gente viu em Sock It To Me e naquele Think, 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 Think. É verdade. Na música, intensifica a emoção, como a gente falou. Mas em Thinking, Thinking, parece mais uma falha mesmo, uma incapacidade de articular, um ruído. Ou talvez, nos dois casos, a repetição seja uma tentativa meio desesperada de ser ouvido, ou de preencher um vazio de significado. É uma linha de pensamento interessante também. Sabe, é aqui que a coisa fica realmente interessante. A hipótese mais óbvia, talvez, é que essa coleção toda seja um retrato da sobrecarga de informação que a gente vive hoje. Ah, sim. O caos digital. Isso. Aquele fluxo sem fim de notificação, link, meme, notícia urgente, mensagem pessoal, tudo junto, misturado, dificultando o foco, né? Essa leitura do caos digital é muito forte, sem dúvida. É como ter um monte de aba aberta no navegador e tentar entender que história elas contam juntas. Provavelmente nenhuma história coesa, né? Mas será que é só isso? Ou será que a gente pode pensar nesses elementos como rastros digitais? Pedaços de busca, logs de acesso, anotações rápidas, comentários, tipo a pegada que alguém deixou navegando por aí. Entendi. Não só o caos que a gente recebe, mas talvez os detritos que a gente produz ou encontra pelo caminho. Isso. Mas essa ideia de rastro explica a presença tão forte e repetida da Aretha Franklin, ou a especificidade do suporte da HP. Parece ter uma mistura aí de intenção e acaso, não acha? Boa pergunta. Talvez não seja uma explicação única, mas várias camadas sobrepostas. Pode ter elementos intencionais, sim, como a citação da música, talvez usada com um propósito por alguém, misturada com fragmentos mais aleatórios, tipo um link de suporte que foi salvo, ou pensando por outro ângulo. E se a gente encarasse isso como uma espécie de poesia encontrada digital, onde a combinação inesperada de elementos cria um novo sentido, ou pelo menos uma nova sensação, mesmo que não tenha sido a intenção original.
É como aquela analogia do quebra-cabeça com peças de caixas diferentes que a gente falou. Mas talvez a imagem que surja não seja a de nenhuma das caixas, e sim algo novo, meio abstrato, que nasceu dessa colisão. Exatamente. A nossa mente busca padrões, né? Busca narrativas. E se o padrão aqui for justamente a colisão de padrões diferentes? O padrão da interação social, Chesh, Vitavas, o padrão da necessidade técnica, HP.com suporte, o padrão da expressão cultural, Respect, o padrão da referência temporal, Lattemo, todos ali juntos, mas meio que desconectados das suas histórias originais. E lidar com essa avalanche de informação desconexa, tentar extrair algum sentido ou simplesmente navegar por ela, exige um tipo de atenção que está cada vez mais difícil de manter, né? É um desafio constante manter a concentração quando a gente é bombardeado por tanto estímulo variado. Falando justamente sobre essa necessidade de foco, de preparação em meio a um mar de informações, às vezes dispersas, como esses nossos fragmentos de hoje. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É um contraste interessante e muito necessário, né? Enquanto a gente está aqui tentando decifrar essa coleção que espelha bem a dificuldade de achar clareza no mundo digital, a importância de ter acesso a fontes que são estruturadas, confiáveis, focadas, isso fica ainda mais evidente. Com certeza. Isso levanta uma questão bem importante. Como é que a gente desenvolve essa habilidade de filtrar o ruído e encontrar conhecimento organizado nesse cenário? A busca ativa por plataformas e métodos que oferecem essa curadoria, essa estrutura, como a que você mencionou, é uma resposta bem direta a esse desafio da fragmentação, especialmente para quem precisa de aprendizado profundo, de preparação eficaz. Sem dúvida. É um bom lembrete de que, apesar desse aparente caos informativo que esses elementos soltos parecem refletir, existem sim formas e ferramentas para a gente construir conhecimento de um jeito organizado, intencional. Voltando então para os nossos cacos digitais, acho que a gente precisa ser honesta, não vamos chegar a uma conclusão definitiva do tipo, o significado secreto disso tudo é X. Tentar forçar uma narrativa única aqui seria até meio... artificial, né? Sim, concordo. Seria desrespeitar a natureza do material que a gente tem. Mas então, qual é o valor dessa nossa análise toda? Onde a gente chega? O valor talvez esteja em reconhecer esses elementos como um microcosmo da nossa experiência digital de todo dia. Se a gente conecta isso com um cenário mais amplo, a gente vê esses tipos de detritos o tempo todo, não é? Links aleatórios como rapsodia.prv.pl, identificadores meio anônimos tipo HoHoK44, ecos culturais que persistem como o da Areta, a mistura de idiomas refletindo globalização ou comunidades específicas, as necessidades práticas imediatas como o HP.com suporte, as interações sociais curtinhas como o Kshest. É como se a gente tivesse congelado um instante do fluxo de dados que passa pela gente, ou que a gente mesmo gera. Uma amostra aleatória da consciência da internet, se é que dá para chamar assim. Pode-se dizer que sim. A análise, então, acaba se voltando mais para a forma como a informação se apresenta hoje. Fragmentada, multilingüe, misturando o profundo como o pedido de respeito e o trivial, talvez, a loja de maçã do amor. O emocional e o técnico, o pessoal e o impessoal ou comercial. A natureza desses pedaços diz muito sobre o ambiente em que a gente vive. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? Se não tem uma história única para contar, qual é o insight principal que a gente pode tirar disso tudo? Olha, talvez o insight mais forte seja justamente refletir sobre essa própria falta de coesão. O desafio que esses fragmentos impõem para a gente de tentar achar sentido, de lidar com a mistura, de filtrar o ruído é, na essência, o desafio diário de navegar o mundo digital. O significado talvez surja da nossa interação com essa fragmentação toda. E talvez, voltando lá na Aretha Franklin e no RESPECT dela, a lição seja sobre a necessidade de buscar ativamente esse respeito num sentido mais amplo, né? Respeito pela nossa própria atenção,
respeito pelo entendimento mais profundo, em vez de só passar o olho, respeito pela comunicação clara no meio de tanto ruído e tanta coisa. Exige um esforço consciente para não se afogar nesses pedaços soltos. Exatamente, exige intencionalidade. Exige que a gente escolha onde focar a atenção e como construir sentido a partir desse fluxo que não para. Não dá para só absorver passivamente. A gente precisa engajar criticamente com essa realidade fragmentada. Foi uma jornada e tanto por essa coleção peculiar de elementos hoje, hein? Definitivamente uma análise que tirou a gente da zona de conforto, explorando o que, à primeira vista, parecia só um monte de texto aleatório jogado junto. Obrigado pela companhia nessa exploração bem incomum. Foi mesmo, exercício de interpretação bem estimulante. E talvez deixe uma reflexão final para quem acompanha a gente. Diante de conjuntos de informações como este e as variações disso que encontramos todo dia online, que estratégias pessoais a gente pode desenvolver para separar o que é sinal do que é só ruído? Como cultivar ativamente aquele foco necessário para buscar um entendimento mais significativo, talvez ecoando aquele clamor por respeito pela atenção e pelo sentido quando a gente se depara com essa aparente aleatoriedade e essa sobrecarga de informação. No mundo de tantas coisas fragmentadas, como podemos construir nosso próprio conhecimento de um jeito que seja coeso e relevante para nós?